Oi, tudo bem com vocês? O tema da nossa videoaula de hoje é a saúde do sistema cardiovascular e do sistema linfático. O sistema cardiovascular ele pode apresentar diversas doenças. Entre elas eu posso falar a aterosclerose, a leucemia, a hipertensão arterial e o AVC, que é o acidente vascular cerebral. A aterosclerose é a doença que afeta o sistema cardiovascular porque placa de gorduras na parede das artérias ou ateroma. O que acontece? Essas placas de ateroma elas vão aumentando no interior das artérias e vai diminuindo o fluxo sanguíneo, o que vai interromper a circulação. Isso aí leva a várias doenças cardiovasculares, entre elas infarto do miocárdio e o AVC. O AVC é quando a placa de ateroma ocorre nas artérias coronárias que levam sangue para o encéfalo. Como é que é feito a correção da aterosclerose? Basicamente, existe o cateterismo e a angioplastia. O cateterismo se introduz no interior das artérias obstruídas uma microcâmara com um balão e um stent que tem como objetivo esmagar aquela placa de ateroma e colocar o stent para reabrir a artéria e evitar obstrução. É uma cirurgia invasiva e ela, se não for bem sucedida, corre o risco do paciente morrer. Existem também medicamentos que tentam queimar o colesterol e reduzir as placas de ateroma. Outra doença que afeta o sistema cardiovascular é a leucemia. O que é a leucemia? Leucemia é um tipo de câncer que afeta principalmente o sangue. Como é que o sangue é produzido? O sangue é produzido pela medula óssea. Então, quando ocorre a leucemia, ele vai perder a capacidade de controlar a produção das células sanguíneas e essas células começam a se reproduzir de forma descontrolada. Na imagem aqui está mostrando uma lâmina com a célula normal sanguínea e na segunda lâmina um exame de um paciente que tem leucemia. Como é que pode observar? Dá para observar aí que as células elas estão com defeituosa e produzidas de maneira desordenadas, sem controle. Aí começa a surgir disfunções, tanto no sistema cardiovascular quanto no sistema linfático. Então, leucemia, existem diversos tipos de leucemia. Em alguns casos, pode ser feito o transplante de medula e o paciente tem uma vida mais ou menos normal. Falar um pouquinho sobre hipertensão arterial. O sangue ele tem um ciclo cardíaco que é a sístole e diástole, sístole ventricular e sístole atrial. Tem a diástole atrial e a diástole ventricular. Só que, quando a pessoa é diagnosticada com hipertenso ou tem hipertensão arterial, é quando a pressão no interior das artérias ela vai ser aumentada. É uma pessoa que tem pressão arterial acima de 14/9 é considerada hipertensa. 12/9 é a pressão normal, pressão arterial normal. 12/9, 11/7. Agora, o que acontece? Por que acontece a hipertensão arterial? A hipertensão arterial ela é decorrente de vários problemas circulatórios. Entre os problemas tem aquele que eu citei anteriormente, a aterosclerose, que é placa de ateroma na parede das artérias, que reduz o fluxo sanguíneo, e o coração vai ter que fazer mais força para bombear o sangue para todo o corpo, pela artéria aorta. E com isso vai aumentar a pressão no interior das artérias, que pode ocasionar até a obstrução dessas artérias, que leva a pessoa a sofrer um infarto, um AVC, uma trombose, entre outros. E o que é AVC? AVC
significa acidente vascular cerebral. Geralmente, eles são decorrentes da falta de irrigação dos vasos sanguíneos, que leva sangue e nutrientes ao encéfalo. Quem é que vai fazer essa obstrução? Pode ser as placas de ateroma, que é as placas de gordura. Pode ser uma doença degenerativa chamada de arteriosclerose, que é a perda da elasticidade da parede das artérias e dos vasos sanguíneos. O AVC ele pode ser hemorrágico ou pode ser isquêmico. No AVC hemorrágico é quando ocorre hemorragia que pode ser intracraniana e pode levar o paciente a óbito. Já no caso do AVC isquêmico, ela não causa hemorragia, apenas lesão em parte do cérebro. Em muitas situações, o paciente retorna à sua atividade normal em pouco tempo. Logicamente que deve ter cuidado e procurar um especialista para fazer o tratamento adequado. Acho que vocês entenderam sobre a aterosclerose, hipertensão arterial, leucemia e acidente vascular cerebral. Existe também outra doença que afeta o sistema cardiovascular, entre elas a arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca é quando o coração ele não se contrai ritmicamente, ele se contrai de forma descontrolada. Em muitas situações, uma cirurgia chamada de marca-passo é feita para fazer a correção dessa anormalidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre as doenças que afetam o sistema linfático. O sistema linfático, como foi estudado anteriormente, ele é composto pelos vasos linfáticos e pela linfa. E também ele ajuda, auxilia no sistema imunológico. Pois bem, as principais doenças que afetam o sistema linfático: a filariose, linfoma, amidalite e também alguns casos de leucemia. Tem leucemias que afetam também o sistema linfático. Falar um pouquinho sobre a filariose. A filariose é uma verminose causada por parasitas que ficam dentro dos vasos linfáticos. Esses parasitas se reproduzem nos vasos linfáticos, principalmente nos membros inferiores, e vai causando um acúmulo de linfa e edemas. Aí essa linfa não tem como ser drenada, aí vai causar deformidade desses órgãos. A filariose ela é popularmente conhecida como elefantíase, porque os pacientes que têm essa anormalidade, eles têm os membros de tamanho desproporcional e se assemelha a patas de elefante. Por isso o nome elefantíase. Outra doença que afeta o sistema linfático é a amidalite, que é a inflamação da tonsilas palatina, ou angina tonsilás. Essas inflamações das tonsilas são causadas por inflamações por vírus e bactérias. Qual é o objetivo das tonsilas palatinas? Elas são órgãos linfóides que servem para a multiplicação dos anticorpos e das células de defesa para nos proteger contra agentes infecciosos. Quando ocorre a inflamação delas, elas vão produzir grande quantidade de anticorpos, vão se multiplicar nessas glândulas e elas vão ficar inflamadas, inchadas, que muitas vezes pode ocorrer até a produção de pus. Na imagem que vocês estão vendo aí, está mostrando um paciente com amidalite. Nesse caso aí, a situação está tão grave que praticamente ela tomou toda a entrada do esôfago. Em muitos casos, é aconselhável a retirada das amígdalas ou das tonsilas palatinas para que o paciente tenha uma vida mais ou menos normal. Porque tem pacientes que têm alergias e alguma doença autoimune que constantemente faz com que as tonsilas palatinas, antigamente chamadas de amígdalas, fiquem inflamadas. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a doença que afeta o sistema cardiovascular. Entre elas eu citei a aterosclerose, hipertensão arterial,
AVC e as doenças que afetam o sistema linfático. Eu falei do linfoma, filariose e, além desses, existem muitas outras doenças que afetam o sistema imunológico. Entre elas pode ser também a AIDS, que é uma doença que ela vai destruir as células dos linfócitos, que são as principais células de defesa, deixando a pessoa desprotegida e vulnerável a infecções. Com isso, a gente terminou o tema do primeiro bimestre. A gente vai corrigir as atividades na próxima aula, das páginas 433, de olho no tema. Vocês façam essa atividade, página 436, e as questões do objetivo das páginas 487, 488 e 489. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, quem está aqui pronto para atendê-los. Obrigado a todos e até a próxima.